Não é de hoje que Estados Unidos e Rússia vêm se enfrentando e criando momentos de tensão e ameaça entre os dois países. No passado, ficaram décadas disputando quem tinha maior influência no mundo, causando caos, guerras e medo. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre esse assunto, para entendermos melhor essa história. Prazer, eu sou o Zé Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos fazer um resumo do que foi a Guerra Fria e seus principais acontecimentos. Ali em meados de 1947, Estados Unidos e União Soviética, após uma aliança temporária, tinham acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial sobre a Alemanha nazista. Porém, nesta época começaram uma disputa por influência política e econômica pelo mundo. A disputa era praticamente qual superpotência teria maior influência mundial, qual teria maior domínio, principalmente sobre os países prejudicados pela guerra. A intenção era torná-los aliados economicamente e também militarmente. O mundo enfrentava uma disputa entre Estados Unidos e seus aliados contra a União Soviética. Nessa época, houve uma grande tensão causada por grande movimentação militar, o que causou uma enorme aceleração no desenvolvimento armamentista e espacial. Também houve contenções econômicas de longo alcance e grandes rivalidades, até mesmo em eventos esportivos. Uma dessas contenções aconteceu em junho de 1948 e durou até maio de 1949, onde a União Soviética interrompeu o acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário na cidade de Berlim Ocidental, com o objetivo de forçar as potências ocidentais a sair, dando o controle soviético sobre a cidade. Em resposta, os aliados ocidentais organizaram uma ponte aérea sobre Berlim, com o intuito de transportar suprimentos para as pessoas em Berlim Ocidental. A guerra deu uma esfriada, porque a União Soviética não impediu a ponte aérea. Ao longo desse tempo, foram mais de 200 mil voos em um ano, com mais de 4.700 toneladas diárias de suprimentos, como combustível e comida. Porém, em 1949, os Estados Unidos, preocupados com ações da União Soviética e seus países aliados, criou uma aliança militar chamada de OTAN, Organização do Tratado do Norte, onde todos os países membros agiriam através de ações específicas e planejadas em defesa a qualquer ataque da União Soviética. Mas, em resposta a isso, em 1955, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia, que era um compromisso de ajuda mútua entre os países aliados, caso houvesse agressões militares por parte da OTAN, porém com um poder militar muito maior. Já que até então, a OTAN, nessa época, mais parecia uma associação política do que militar, o que veio a se fortificar durante a Guerra da Coreia, onde os Estados-membros da organização se estruturaram militarmente. Porém, a disputa se alastrou, trazendo grandes conflitos pelo mundo, entre os países aliados dos Estados Unidos e União Soviética. A competição por influência se estendeu pela América Latina, Oriente Médio e também nos estados colonizadores da América e da Ásia, trazendo grandes crises econômicas e militares. As principais delas foram a crise de Suez, de 1956, quando Israel, com apoio da França e Reino Unido, declarou guerra ao Egito, e em consequência disso, o acesso de Israel ao Mar Vermelho ficou bloqueado, prejudicando o comércio oriental. Depois veio a crise de Berlim, em 61, quando construíram um muro em Berlim que rodeava toda a Berlim Ocidental. E por último, destacarei a crise dos mísseis cubanos. Essa foi o que mais chegou perto de uma guerra nuclear, pois a União Soviética, numa aliança com Cuba, começou a implantar mísseis balísticos com ogivas nucleares em solo cubano. Os Estados Unidos, com temor das intenções dessa implantação, reagiram
militarmente, estabelecendo um bloqueio para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba, e anunciou que não permitiria que armas ofensivas fossem entregues a Cuba, além de exigir que as armas já entregues fossem desmontadas e levadas de volta à União Soviética. Uma tensa negociação que durou aproximadamente 13 dias. Após a crise dos mísseis cubanos, começou uma nova fase, onde houve uma divisão sino-soviética entre a China e a União Soviética, até então aliados. A China estava desenvolvendo uma ideologia política própria, que ia contra a ideologia da União Soviética, complicando as relações na esfera comunista. Já do outro lado, aliada dos Estados Unidos, a França começou a exigir maior autonomia de ação. Mas as influências soviéticas e americanas só cresciam pelo mundo, dividindo cada vez mais suas opiniões políticas e econômicas. A Tchecoslováquia, por exemplo, estava se dividindo entre capitalismo e socialismo, esse o qual vinha ganhando força, porém foi surpreendida na noite de 20 de agosto de 1968 pelos países membros do Pacto de Varsóvia, que invadiram a República Parte Socialista da Tchecoslováquia a fim de deter as reformas de liberação política. A invasão parou com sucesso as reformas de liberação e fortaleceu a autoridade do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Enquanto isso, Estados Unidos enfrentavam a desordem interna do movimento aos direitos civis e oposição à Guerra do Vietnã. Havia nessa época um grande movimento, exigindo a paz mundial, ao qual estava se enraizando pelo mundo, ocorrendo movimentos contra testes de armas nucleares e também pelo desarmamento nuclear, com grandes protestos anti-guerra. Na década de 70, os dois lados começaram a fazer concessões de paz e segurança, dando início a um período menos tenso, onde os Estados Unidos, numa jogada inteligente, começou a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China para equilibrar o confronto com a União Soviética. Porém, no final de 79, a tensão aumentou novamente e tudo entrou em colapso, pois o Afeganistão entrou em guerra com os soviéticos e a União Soviética o invadiu. No ano de 1980, iniciou com muita tensão. Diante disso, os Estados Unidos aumentaram as pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre a União Soviética, que passava por um período negativo no ponto de vista econômico. Essa fase do conflito, que durou uma década, resultou em milhares de mortes e também milhares de refugiados para outros países, como o Paquistão e Irã. Já desgastados, as tropas da União Soviética se retiraram em 1989 e a União Soviética entrou em colapso. O resultado foi uma onda de revoluções que derrubaram todos os governos comunistas da Europa Central e Oriental, exceto a Romênia. Também na mesma época houve a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu, unificando toda a Alemanha. O próprio Partido Comunista da União Soviética perdeu o controle da União Soviética e foi banido em 91. Assim acabava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e surgia a Declaração de Independência das Repúblicas Constituintes. O fim da Guerra Fria iniciou a expansão do capitalismo em todos os países do globo. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar em apenas na ideologia capitalista, que deu-se o nome de neoliberalismo, onde os estados devem intervir o mínimo possível na economia. Já com o fim da União Soviética, surgiram 15 novos países, e as instituições lideradas por elas também desapareceram, e o Pacto de Varsóvia acabou. A OTAN perdeu seu significado de origem e passou a ser uma aliança militar contra o terrorismo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilhe o canal e nos ajude a crescer para que possamos trazer cada vez mais informações para vocês. Até a próxima!